Melo da Silva e Débora Almeida da Silva. Registros que estão presentes aqui neste ambiente, no Salão do Júri da Comarca de Contagem. Além deste juiz, também o promotor de justiça, doutor Tiago Tanuri Costa, o promotor de justiça, doutor Rodrigo Zoim da Silva, que assiste neste ato aqui a acusada Débora, e temos a participação por videoconferência do acusado Lucas Melo da Silva e do defensor público, doutor Luiz Roberto Costa Russo. Registro que a acusada Débora ainda não foi apresentada pelo sistema prisional, mas a defesa não vislumbra prejuízos, damos início aqui aos atos de instrução, mesmo na ausência dela, portanto, iremos ouvir a primeira testemunha. E a primeira testemunha é o senhor Paulo Robson Borges Machado dos Santos. Senhor Paulo Robson, boa tarde para o senhor. Primeiramente, eu agradeço muito a sua presença. Estou certo aqui que o senhor não tem nenhuma relação de parentesco com os acusados, não é isso? Isso. Então, é meu dever, como juiz a presidir esta audiência, adverti-lo de que o senhor tem o dever de nos dizer apenas a verdade sobre o que lhe for perguntado, pois, se mentir, se omitir o que sabe, comete crime de falso testemunho. Está certo? Certo. Agradeço muito e passo a palavra ao Ministério Público. Doutor Tiago. Obrigado. Paulo, boa tarde. Boa tarde. Essa aqui trata de uma apuração, de uma acusação de homicídio. Lucas Melo da Silva, Débora Almeida da Silva, tendo como vítima aqui a Ana Lívia Almeida Montarini, criança de apenas 10 anos. Eu já verifiquei aqui que o senhor já prestou um depoimento na delegacia de polícia a respeito desses fatos, né, na qualidade de testemunha. Depoimento de 27 de agosto de 2021. Consta aqui que o senhor é vizinho lá dessa casa onde aconteceu essa situação, onde o corpo da criança foi encontrado, certo? Certo. Essas pessoas que estão envolvidas aqui, tanto os dois acusados, né, que são o casal aqui, os companheiros, quanto a criança que foi vítima, o senhor já os tinha visto lá na residência deles, ou passando na rua, alguma coisa do tipo? Os acusados, sim, mas a criança não. Como o meu tempo é muito corrido, eu sempre estou trabalhando, chego tarde, aí às vezes eu chego em casa, tranco minha porta e vou dormir. Nesse dia que nós achamos o corpo, foi isso também. Eu cheguei do trabalho, falei com os meninos, e o senhor Vânia me chamou para poder ver o mau cheiro. Tá. Quem foi que te Então a chamou? criança eu nunca vi assim lá. Nunca tinha visto. Só o Lucas e ela, poucas vezes ainda. Tá. E em qual situação que o senhor tinha visto? É passando na rua ou dentro da É casa? porque lá é tipo uma vila. As casas são muito coladas. Então, da minha casa para dela, tem a casa do Ivanildo, que é em cima. A minha casa é do lado, um pouco mais ou menos distante de uns 15 metros, 10, 15 metros. E a casa dela é embaixo, mas só que na rua de baixo. Mas nós temos acesso também tudo ali, próximo. Mas na rua eu nunca vi ela, só vi o Lucas e ela no quintal, Tá. uma vez. Nessas situações que o senhor os viu, foram situações normais do dia a dia ou o senhor já tinha observado alguma anormalidade? Não, assim, pelo que eu vi eles pareciam as pessoas normais. Tá. Não vi, assim, uma Qualquer- coisa que poderia chegar, achar estranho, Tá. alguma coisa assim. Não houve qualquer situação que o senhor tenha presenciado que tenha chamado sua atenção, que tenha despertado alguma estranheza, alguma coisa do tipo. Tudo normal. Tudo normal. Tá. Já tinha ouvido alguma discussão, alguma briga, grito, alguma coisa na casa? É bem estranho que, como o Vanildo mesmo falou, que eu vi eles poucas vezes lá e também não via eles assim lá de fora, não escutava a voz dele por causa da distância da casa, né? Tá. É,
Nesse dia que o cadáver da criança foi encontrado, o senhor falou que foi chamado, né, por, Foi. por quem? Ivanildo. Ivanildo? É. É Tá. os proprietários, dono da casa. É o dono da casa, Da na casa que eu qual, moro, da casa que aconteceu o ocorrido. tá. E ele alugava a casa para É, para alugava. esse casal. Isso. Tá. E ele te chamou e falou o quê? Ele chegou muito assustado, né? Porque é uma coisa meio pesada, né? Eu tava em casa, varrendo a casa lá, limpando minha casa. Ele chegou lá, ô Baiano, ele me chama de Baiano. Baiano, vem cá, pelo amor de Deus. Eu falei, o que foi, Ivanildo? Ele falou, vem cá na casa do pessoal, que eu tô sentindo um cheiro muito estranho. Aí eu falei com ele, cheiro estranho, deve ser alguma sacola de comida, alguma coisa errada. Eles estão aí? Não, tá não. Já tem uns dias. Aí ele pegou e me falou sobre isso. Eu peguei e fui lá. Assim que eu cheguei na porta, eu senti um cheiro meio muito forte. Tá. Como a casa lá é muito fechada, é laje, então o cheiro ficou abafado. Aí quando eu abri a porta, eu já senti um cheiro muito, muito, muito forte. Ainda mesmo assim, ele falou, entra lá para ver. Mas eu falei com ele, na hora que eu abri a porta, pode chamar a polícia. Esse cheiro tem alguma coisa de coisa morta. Porque tava demais. Uhum. Aí eu voltei, você tem noção. Peguei uma camisa, botei no rosto e entrei. Quando eu entrei, eu vi a casa normal. Normal, a casa tava normal. Só que aquele cheiro. Foi quando eu cheguei próximo da cama que eu senti o cheiro mesmo. Aí eu falei, Vanildo, eu vou levantar o colchão. Pra nós ver o que que é. Quando nós levantou o colchão, eu vi uma coisa embrulhada, né? Pelo tamanho, eu imaginei que poderia ser até a Débora. Mas só que como eu não tinha visto a criança, eu e o Ivanildo já sabia da criança. Aí falou, não, deve ser a criança. Aí foi na hora que ele chamou a polícia, eu saí, fechei a porta. Tá. Tava enrolado num pano? Isso. Tá. O corpo dela completamente enrolado ou tinha alguma parte para... Isso eu não posso te afirmar, porque Tá. assim que eu levantei, eu só olhei um pouco e já saí, porque o cheiro tava muito forte. Tá. E o cadáver dela, você falou que encontrou depois que levantou o colchão. Isso. É, tinha a cama também e o colchão ou só o colchão no chão? Não, tinha uma cama, Tá. Então tinha tava entre o estrado da isso, cama e o colchão. já tava debaixo. Abaixo da cama. É. Tá. Na casa, você falou que a casa estava normal, tinha assim objeto bagunçado, coisa quebrada, Eu não cheguei a ver isso, que eu entrei assim rápido, mas olhou assim, pelo que eu vi, não tinha nada de nada, coisa quebrada, alguma coisa assim jogada. tá, nada que chamasse atenção. Não, Não. Tá. Sangue para... não, não tinha no chão. Aí vocês chegaram a desenrolar um pouco o pano para ver o que Não, que era ou não? não, não cheguei mesmo. Na Aí hora, já só acionou a nisso aí, polícia? pelo cheiro, né, chegou, viu lá o que tinha, tava embrulhado, chamou a polícia foi lá, Tá, desembrulhou e viu que realmente era o corpo da menina. ok. Quem chegou lá imediatamente foi a polícia civil, polícia militar, ou os dois, ou se é que É só... porque, eu acho que é militar, né, que usa farda mesmo, porque a civil não usa farda, é que chegou lá foi uma roupa camuflada. É a militar, né? Aqui. O senhor sabe dizer que era roupa camuflada? É. Não. Porque aqui a farda é diferente do policial da Bahia, né? Eu sou de Salvador, não sou daqui. Quem acionou a polícia foi o senhor, foi o Não, Ivanildo? foi o Ivanildo. O Ivanildo que acionou diretamente. Foi. Aproximadamente quantos dias antes desse encontro do cadáver foi a última vez que o senhor tinha visto tanto o Lucas quanto a Débora? Assim, eu acho que foi no período que aconteceu isso aí, foi de uma quarta-feira. Por quê?
quarta-feira antes. Porque minha namorada, ela trabalha muito. Aí nós temos sempre a data de poder se encontrar. E eu fui pra casa dela nessa quarta-feira. Foi a última vez que eu estive lá nas casas. Aí foi a última vez também que o pessoal esteve lá. E o Ivanildo até falou que esteve na loja dele e tal, na quarta-feira, se eu não me engano. Eu acho que foi nesse período. De quarta, foi no domingo que nós achou o corpo. Então foi nesse período. Tá. Então, Ou pode ter sido acontecido o ato antes e ele está dentro da casa com a menina lá, mesmo assim. ok. Então, aproximadamente, o É. último dia que o senhor viu o casal lá na casa e nas redondezas foi numa quarta-feira. Não, o dia que eu saí de lá. Mas o casal estava lá aproximadamente desses dias. De segunda, terça-feira até quarta. Tá, E tinha movimento na casa. tá. Até a quarta tinha movimento. É. E na quarta-feira eu fui com minha namorada, acabei ficando lá. Aí Tá, quando foi no final de semana, no domingo que eu fui para casa. tá. Então, a última vez que o senhor viu, Domingo que eu fui para casa. o casal foi numa quarta-feira. Não, movimentos. Tá, E poderia ter de ir na casa até quarta-feira. tá. Viu movimento na casa. Mas ver eles, eu vi eles contado de dedo. Eu acho que eu vi umas 3 ou 4 vezes. Você tem Tá. noção? Então, o senhor viu movimento na casa, não viu se era casal, numa quarta-feira, Isso. antes do encontro do cadáver, que foi no domingo. Ué. Depois desse dia que o cadáver da criança foi encontrado, a polícia foi acionada e tomou as providências. O senhor tomou conhecimento de mais alguma informação, algum fato relacionado a isso? Não, né? Porque achou o corpo, nós fechou a casa, fiquemos lá, ninguém conhecia ninguém deles, né? Eu tirei minha rotina normal, fui trabalhar, mesmo, que até meio prejudicado com isso, com sono também, porque tem um filho aí muito bem, mas conhecimento de nada sobre isso, não tive. Sabe dizer aproximadamente há quanto tempo eles estavam morando lá antes desse ocorrido? Não, tinha poucos dias, Era de questão de dias. questão de dias. Foi Tá. porque essa casa estava fechada, estava para alugar. Aí apareceram eles. Como o Nildo trabalha à noite também, aí é difícil nós se ver. Ele chega para dormir e eu tô saindo. Às vezes eu até saí cedo. Então é meio complicado. Quando eu vim ver, já estava lá. Foi quando eu vi a primeira vez o casal. Tem noção? Ele estava usando até a cozinha do Ivanildo ainda. Que ele deu essa ajuda, que tava sem os negócios lá e tal. Aí eu vi eles lá, no fundo. Mas assim, não tive proximidade, porque eu não conhecia tal. Tudo bem. Da segunda vez eles até me deram boa tarde, falaram comigo, aí me apresentaram ele. Beleza. Depois, só vi ele mesmo, porque eu não tenho lembrança mesmo do dia de certeza. Dessa quarta-feira para trás, até na segunda. O dia que eu vi eles lá de noite. Entendeu? Porque lá tem um que tava muito grande, dá pra gente ter acesso assim de estender roupa e ver. Tá. Quando o senhor fala que eles estavam morando lá, a questão de dias, só para não precisa ser o número exato de dias, né? Mas só para a gente ter uma noção aqui aproximada. Era questão de dias, é o que é 5 dias, 10 dias, 15, 20, 30, Poxa, responder dias exatos assim eu não posso. aproximadamente. Eu sei que pode ter menos de um mês. Menos de um Agora, o mês. Ivanildo pode te dizer certeza, Certo. porque ele que é o proprietário da casa. Proprietário da casa. Tá certo. Tem alguma coisa que não foi perguntada e que o senhor tenha conhecimento para informar aqui sobre esse fato? Não, Tá certo. Obrigado, boa tarde. uma boa tarde. Espero ter ajudado. Só um Vai. instantinho, por favor. Bom, passo a palavra à defesa. Primeiramente, a defesa do Lucas. Portanto, doutor Luiz Roberto. Sem perguntas, Excelência. Agora a defesa da Débora, doutor Rodrigo. Sem pergunta, Excelência. Bom, senhor Paulo, eu também não tenho nenhuma pergunta a lhe fazer. O senhor tem o dever legal de dizer apenas a verdade sobre o que lhe for perguntado, tá certo? Positivo. E é meu dever adverti-lo de que mentir em juízo ou omitir o que sabe constitui crime
previsto no Código Penal. Tá bom? Ok. Muito obrigado, então. O senhor responderá primeiramente as perguntas do Ministério Público. Doutor Tiago. Obrigado. Anildo, boa tarde. Boa tarde. Como já foi informado, o processo aqui trata de uma acusação contra Lucas Melo da Silva e Débora Almeida da Silva pelos crimes de homicídio, tortura e ocultação de cadáver contra ela. Ana Lívia Almeida Montarina, criança de apenas 10 anos. Eu já verifiquei aqui que sobre essa questão, o senhor já foi ouvido na delegacia de polícia, né? Já, Já prestou as informações que eu tinha? já. Positivo. Fazer aqui algumas perguntas sobre esse mesmo fato. E que os esclarecimentos aqui que o senhor dispuser. Eu vi aqui que essa casa que o casal morava, o Ela Lucas e era a minha. Débora, é de sua propriedade, que É o minha senhor alugou propriedade. para eles, né? Isso. Eles estavam morando lá há quanto tempo antes desse ocorrido? Ah, Aproximadamente? tinha pouco tempo, não tinha nem um mês ainda que eles estavam lá ainda. Eu não tinha nem fechado o contrato com eles ainda. Ok. Tinha combinado verbalmente, eles já tinham se Isso, mudado. isso. Quem tratou com o senhor sobre esse aluguel Foi foi o quem dos Lucas. dois? O Lucas. Certo. Procurou? Me procurou que eu trabalhava no CNBH, né? Então eu já conhecia ele lá do centro. Certo. Aí ele sempre ia lá no meu serviço. Ele falava que trabalhava próximo ali. Aí ele fez camaradagem comigo. Aí chegou uma época que ele perguntou se eu tinha um barraco para alugar. E eu falei que tinha um desocupado. Aí ele pegou e mudou para lá. Eu estava até no serviço. Quando eu cheguei, ele já estava lá. Eu dei o endereço para ele, ele foi lá. Os meninos receberam ele lá e acolheram ele lá no barraco. Certo. Então, o Lucas, o senhor já conhecia lá do trabalho, lá do Isso. centro. A Débora, o senhor já conhecia antes? Não conhecia a Débora. Eu Tá. conheci ela depois. Tá. Nessa ocasião do aluguel do bar. Isso mesmo. Porque quando ele chegou, ele já chegou com a Débora e com a menina. Tá. Chegou a comunicar que quem moraria lá no barraco seriam os três? O casal mais Porque eu falei para ele que eu Débora? não tinha como eu acolher mais gente, porque as minhas casinhas são tudo pequenas, são 2 cômodos e um banheiro. Aí ele falou, não, é só eu, a mulher e uma menina. Eu, que idade tem a menina? Ele falou, 10 anos. O senhor tomou conhecimento se essa criança era filha do casal ou filha de Não, apenas algum deles? não Como tomei, não. Tá. Durante esse tempo que eles ficaram morando lá e antes, né, desse dia que o cadáver foi encontrado, a permanência deles lá e a eventual convivência que vocês tiveram foi normal ou teve alguma coisa que chamou sua atenção, alguma coisa de anormal? Nenhuma, não Tá, teve nada de anormal. Ninguém desconfiava de nada. tá. A casa Era era tranquila? tranquila, um casal tranquilo. A esposa dele sempre cuidadosa, entendeu? Eu desconfiava que a menina ficava mais dentro de casa. Eu perguntei a eles, por que ela não gosta de sair? Não, ela não gosta de sair, não, ela gosta mais de ficar lendo e tal. Tá. Essa parte. Então, o senhor chegou a estranhar um pouco porque a menina ficava muito dentro de casa? Isso. Eu Ixi. perguntei, que na época estava fazendo frio. E Tá. lá, a casa embaixo era meio frio. Aí eu falava, ô Débora, por que você não traz a menina para tomar um sol? Aí ela subiu lá só uma vez. Aí falou, eu não gosto de sair, não, ela gosta de ficar dentro de casa, lendo e tal, que ela é muito estudiosa. Aí a gente não aprofundava, não sabia como que a gente ia imaginar, né, que uma coisa dessa podia estar acontecendo naquele Uhum. local. E eles eram as pessoas tão tranquilas, ela super educada, a Débora, sabe conversar, entendeu? Ele também é um cara muito educado, você não vê ele estressado hora nenhuma. Então não tinha nem como a gente imaginar. E a minha rotina aqui, eu trabalho à noite. Eu trabalho à noite, chego em casa de manhã, é só chegando, tomando banho, caindo na cama, só levantando de trabalhar novamente.
Das poucas vezes que o senhor viu a criança, ela sempre estava de roupa comprida? Na época estava fazendo frio. Então não dava nem para poder pressentir se ela estava sendo torturada, porque ela usava blusa. Eu Certo. vi ela umas 3 vezes só durante o tempo que ele ficou lá. Certo. Dessas 3 vezes que o senhor a viu, ela estava de calça comprida e camisa de manga comprida? De camisa de manga comprida, sempre com blusa de frio. Então, aí, como o senhor até já adiantou, o senhor não pôde reparar se no corpo Não, dela havia qualquer isso marca de mesmo. alguma coisa. É. Esse dia que o cadáver da criança foi encontrado, o senhor lembra que dia da semana que era? Uma segunda-feira. Tá. No, no dia anterior, ou em alguns dos dias anteriores próximos, a Débora chegou a te procurar lá no seu trabalho durante a madrugada? Procurou. Uma sexta-feira, eu estava lá no meu serviço, era umas 3 horas da manhã, mais ou menos, se não me sai da memória. Ela chegou lá, aí um colega meu estava na porta, chamou eu, ela entrou, aí perguntou para mim se eu tinha R$ 20 para emprestar ela, que ela estava perdendo sangue, que ela estava grávida, que ela precisava ir no João 23. Aí eu peguei a nota de 20, dei ela, perguntei, cadê o Lucas? Ela falou, ele foi aqui pegar um táxi para poder levar eu até o hospital. Beleza, eu só entreguei a nota a ela, abri a porta, ela saiu. E aí era uma sexta, desse dia para cá eu não vi mais eles. É, ela já sabia onde era o seu trabalho? Já Não. tinha ido lá alguma vez ou só Hum, tinha falado para ela? Ela sabia que eu trabalhava na Rua dos Caetés, mas ela nunca passou lá, não. Nunca vi ela lá, não. Ela nunca esteve lá, não. Quem conhecia o local era o Lucas. Tá. E nesse dia que ela foi lá, ela se apresentou sozinha. Sozinho, eu não vi ele. Certo. É, sabe dizer, ou ouviu, ou sabe dizer se logo depois que ela saiu de lá, ela se encontrou com ele nas proximidades? Não sei porque eu não saí da loja, não. Eu não saí. Nesse momento que a Débora chegou lá, o senhor ia alegando que estava com sangramento, assim, estava visível algum sinal dela de que estava passando mal, de que estava... Não, não, não. Ela Tinha. estava normal. Tá. Ela falou comigo, como eu apressei logo, né? Que quando ela falou que estava perdendo sangue, eu apressei rapidão, peguei a nota e dei para ela. E já liberei logo ela para poder ela procurar assistência médica. Tá. E isso foi então na madrugada de sexta-feira Na para sábado, madrugada de sexta-feira passada. anterior a essa Aham, segunda-feira. isso. Tá. E o Lucas, qual que foi a última vez que o senhor o viu? O Lucas eu vi ele numa sexta-feira de manhã. Quando eu estava chegando do serviço, ele estava ele estava entrando também no portão. Tá. Lá é 2 portão. Aí eu vi ele. Nessa mesma sexta-feira que Nessa antecedeu a é, segunda que que o isso, cadáver. isso. A sexta de manhã que eu vi ele. Tá. A criança, o senhor recorda a última vez que viu? Ainda que aproximadamente? Ah, eu acho que eu vi ela uma quinta-feira. Foi uma quinta ou foi uma sexta? Eu não me guardo bem na memória. Eu vi o dia que eu vi ela, mas Tá. eu vi ela, não tinha muito tempo que eu tinha visto ela, mas eu vi ela, não foi em cima onde a gente tomava sol na época. Eu vi ela no pé da escada, embaixo. Tá. Então a última vez que o senhor viu, ou foi nessa mesma sexta-feira que o senhor viu o Ou foi Lucas, numa ou quinta. foi Não na. me lembro bem a data, mas Tá. o dia. Ou foi na quinta
imediatamente É, inferior. isso mesmo. Porque foi tanta pergunta que eles me fizeram que eu nem me lembro mais. Esse dia que a Débora te procurou no trabalho, de madrugada, o senhor recorda aproximadamente o horário? Era umas 3 horas da madrugada, mais ou menos. Eu ainda perguntei a ela, mas não havia expresso, não tem ônibus esse horário. Ela disse, não, como que vocês vieram até aqui? Eu disse, não, nós entramos no ônibus sem dinheiro e viemos. Tá. Eram umas 3 horas da madrugada. E dessa última vez que o senhor viu a Débora, foi lá no seu trabalho, até o dia que o cadáver foi encontrado, aconteceu alguma coisa de Não, anormal que tenha chamado a sua atenção? não. Tá. E no dia propriamente dito, que No É. dia que, para encontrar o cadáver, isso, como é que foi que aconteceu? na segunda-feira eu não fui trabalhar. Eu estava passando mal pra caramba. Aí eu peguei e sentei na porta. Como tem mais uns meninos que moram lá também. Aí eles chegaram do serviço e falou, você não vai trabalhar não? Eu falei, velho, eu tô todo quebrado, hoje eu não vou não. Aí ele falou assim, ah, fica aí pra gente zoar de noite, que a gente tem uma cozinha separada lá, e a gente juntava lá todo mundo, que lá tudo solteiro, que mora lá de cima. Amigo meu, que mora, é inquilino meu. Aí eu digo, nossa, nós cozinhava tudo junto lá e tal, fazia café, a gente sentava lá e ficava zoando lá. Aí ele, não, fica aí pra gente passar a noite aí, nunca mais a gente reuniu, beleza. Aí sentei na porta. Como a casa que o Lucas morava embaixo, eu moro em cima, ele morava embaixo. Tinha uns vidros quebrados, eu senti um cheiro saindo de lá de dentro, um mau cheiro. Aí eu falei, velho, será que entrou algum gato e morreu aí dentro? Aí peguei a chave reserva e desci lá. Aí quando eu cheguei na cozinha, olhei, normal, que eu puxei a cortina do quarto, eu vi umas moscas azuis saindo lá de dentro. Aí eu fiquei todo arrupiado, assustei, e aí corri e chamei o meu colega, o Paulo, que estava próximo. Paulo, tem uns trem estranhos aqui. É, chega aí para você me dar um suporte aqui, ó. Olha aí. Ele, não, pode ficar aí, eu não tenho coragem de olhar, não. Eu falei. Aí ele pegou, vou olhar o que é. Aí já veio a suspeita, já que tinha alguma coisa de errado ali dentro. Porque que essas moscas azul só dá em cadáver. Aí ele levantou a cama e falou, não, negão, tem um corpo lá de baixo. Aí eu peguei e acionei a PM. Mandei a vizinha acionar a PM, que eu mesmo não tava fora. Eu digo, nossa, isso nunca aconteceu perto de mim. Então eu pedi a vizinha foi, chamou a PM veio e constatou que era um corpo mesmo que estava lá de baixo. Porque eu mesmo não mexi, nem deixei os meninos mexer. Eu chamei a PM logo. Qual que é o nome da vizinha que ligou para a Polícia Militar? Ah, o nome dela eu não sei não. Ela tava passando na hora. Entendeu? Mas ela Ah, você só comunicou a ela a sim. situação e pediu para ela Isso, chamar e isso. Liga 190 aí pra mim. tá. É, esse da primeira vez que o senhor foi lá e se deparou, né, aí já foi lá, já chamou o Paulo e foram lá e levantaram a cama, viu? Sim. O cadáver ele estava todo enrolado Não dava para ver se era uma pequena, se era grande, porque estava bem enrolado tá, debaixo da cama. tá, O ponto fica escuro. Aí só deu para ver que era um corpo que estava lá. tá, tava enrolado Estava em um enrolado pano, num pano. tá. E o corpo estava todo enrolado ou tinha alguma parte para Todo fora? enrolado. Tá. Não- A partir disso, né, Aí, chamou a polícia isso. militar por meio da vizinha que chegou lá Aham. e tomou as providências. Tomou as providências. Tá. Esse vidro quebrado, ele já estava quebrado antes Já desse estava casal entrar na quebrado. casa? Já estava Ou quebrado, foram porque eles que... não foi esse quebrado, Tá, não. Já estava quebrado. Porque na época que eles mudou para lá, os vidros já estavam quebrados. Até que eu falei com ele, não, eu vou comprar os vidros. Ele falou, não, eu mesmo troco, você compra o vidro da massinha que eu ponho para você. tá bom. Aí eu, beleza. Aí eu não tinha colocado ainda E não. dentro da casa, lá no interior da casa, tinha
algum sinal de confusão, alguma coisa quebrada, fora do lugar, bagunça, alguma Não, coisa que chamasse a atenção? não. Ma- Nada chamava atenção. Mancha de sangue? Não, também não constatei mancha de sangue em canto nenhum. Tá. O senhor observou lá na casa algum sinal de que tivesse havido rituais religiosos lá? Ô, doutor, eu sou baiano, eu sei o que é ritual. Ritual de macumba eu conheço. E lá não tinha ritual de. Não tinha nada lá. Porque se o cara fazer um ritual no lugar, ele vai ter que acender vela, fazer um monte de coisa. Isso não tinha lá. Não tinha Não vela, não tinha tinha lá. nada. De jeito nenhum. Hum. Depois que a polícia militar foi acionada e chegou, tomou as providências, o senhor tomou conhecimento de mais algum fato relacionado a essa situação aqui? Não. Não, não tive mais nenhum. Tá. Por meio de vizinhos, alguma coisa? Não. Ninguém viu nada. Tá, Ninguém. tá. Tem alguma coisa que não foi perguntada e que só tenha conhecimento para informar Não. aqui? Não tem não. Tá certo. Sempre satisfeito. Obrigado. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Com a palavra a defesa, primeiramente, doutor Luiz Roberto. Boa tarde, seu Ivanildo, tudo bem? Tudo bem. Só para essa época que o senhor narrou nesse menos de um mês do aluguel, o senhor lembra que época do ano que era? Época do ano? O É ano que passado. não, mas janeiro, 2000. fevereiro, março, abril, o senhor lembra? Ah, não lembro não. Foi na casa de setembro. Acho que foi outubro, mais ou menos. Ué. Eu não cheguei a anotar Entendi. nada. Não tem problema. E só uma outra questão. Essa vez que a Débora foi até o seu trabalho, que foi entre sexta e sábado, né? Aham. Foi isso? Foi. Depois desse dia, o senhor nunca mais viu nem a Débora e nem o Lucas? Também não. Vi não. Ué. Depois desse dia aí, né? Do dia que ela Vi foi te não. pedir os R$ 20. Isso. Tá, só isso. Obrigado. Nada. Doutor Rodrigo. Pergunta, Excelência. Só um esclarecimento do senhor Ivanildo. O senhor chegou a conversar com os vizinhos para saber se eles ouviram alguma coisa, Conversei. gritos. Tem uma Ninguém viu nada. afirmação aqui de que a menina Não. foi torturada. Não. O senhor, Grito ninguém escutou. ninguém? Ninguém. Eu procurei saber, ninguém escutou. Porque eu tenho 17 anos que eu moro lá. Uhum. Entendeu? Se qualquer coisa lá, os vizinhos é muito E comunicativos. são Eles já... muitas unidades habitacionais no mesmo lote ali? São mesmo quantos lote. barracões no mesmo lote? Hã? São quantos barracões no mesmo lote? Pedro Magno Santos de Assis, boa tarde. Boa tarde. Policial, hoje, nesta primeira audiência que o senhor participa conosco este ano, né? Já realizamos outras aqui, mas com a participação do senhor é a primeira. Temos aqui como objeto desta audiência aqui, deste processo, uma acusação contra Lucas Melo da Silva, Débora Almeida da Silva, de homicídio contra uma criança de nome Ana Lívia Almeida Contarini. E temos aqui também imputação de crimes conexos, de ocultação de cadáver e tortura. O senhor será ouvido, então, com o compromisso de nos dizer apenas a verdade sobre o que lhe for perguntado. A palavra está com o Ministério Público. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Né, o fato tratado, né, já
foi informado pelo juiz de direito, que são os de homicídio, tortura e ocultação de cadáver cometido contra a Ana Lívia, uma criança de 10 anos, tendo como acusados Lucas Melo da Silva e Débora Almeida da Silva. Aqui nos autos consta tanto as suas declarações como condutor da prisão em flagrante, que foi realizada, e também um relatório circunstanciado de investigação, de folhas 69 a 120. O senhor foi um dos subscritores. O senhor recorda dessa investigação? Confirma o teor desse relatório? Sim, me recordo e confirmo. Certo. Como que se desenvolveram aí as apurações, as investigações? Então, a Delegacia de Homicídio, ela iniciou as diligências na manhã seguinte ao encontro do cadáver. O cadáver foi encontrado numa segunda-feira, por volta de 18h30. Na manhã do dia seguinte, nós iniciamos as diligências, né? Quando fomos ao local do fato, a gente já tinha tido uma conversa informal com o médico legista e teria já nos reportado que o corpo daquela criança tinha indícios de que ela havia sofrido vários tipos de tortura. E o legista, inclusive, falou que era algo que ele nunca tinha visto um corpo com tantos ferimentos daquele jeito. Corpo de criança, né? Que ela teria sido cortada, com muitas lesões na genitália da criança, em várias partes do corpo. Então, quando a gente foi para o local, a gente já sabia que era uma criança, porque na ocorrência, inicialmente, não tinha ficado claro se era uma criança por conta do estado avançado de decomposição. Então, a gente já sabia que era criança que tinha sido torturada antes de ser morta. No local, a nossa chefe de equipe, a Amanda, ela conseguiu encontrar um papel que tinha o nome da Débora e o nome da criança, que não tinha sido encontrado no dia anterior pela Polícia Militar nem pela perícia. E a entrevista com o proprietário do barracão, ele já teria falado o prenome de Débora e Lucas como as pessoas que alugaram o barracão e que ali também vivia uma criança chamada Aninha. Então, ok. Parte da equipe estava no local, outra parte na delegacia. Essa parte da equipe que ficou na delegacia, né, que eu fazia parte, já fomos fazendo as consultas nos nossos sistemas e conseguimos qualificar quem que era Débora e Lucas. A princípio, a gente achava que a Ana era filha desse casal. Nessas consultas, a gente percebeu que a Ana Lívia era filha só da Débora, enteada de Lucas. E aí a gente descobriu também que a Débora tinha outra criança, chamada Stephanie. Porém, o dono do barracão disse que só mudou para o local Lucas, Débora e Aninha. A gente já ficou pensando, cadê essa outra criança? Onde foi parar? A equipe fez diligência até a casa da mãe da Débora, na expectativa de encontrar o casal, né, Lucas e Débora, e ter notícia da outra criança, Stephanie. Era a nossa principal preocupação no momento. Chegando lá, a gente conversou com a mãe da Débora, o irmão dela. Eles nos informaram que tinha muitos meses que não via as crianças, se eu não me engano, desde o mês de abril do ano passado, e que morava junto com a Débora as duas crianças, Ana, essa que morreu nesse fato, e a Stephanie, e que eles não tinham notícia das crianças. E aí tivemos que dar notícia lá do que tinha acontecido, né, até para a família poder ir ao IML fazer o reconhecimento, e ali a família disse que não tinha notícia da Débora e do Lucas. Então a gente começou a realizar outros levantamentos para tentar localizar o casal, na expectativa de localizar também a outra criança, com medo de que acontecesse algum mal para ela também. Porque até então a gente não sabia que essa outra criança poderia estar morta. Então, dentre as nossas pesquisas, a gente traçou alguns possíveis locais onde poderíamos encontrar o casal, Lucas e Débora, e na nossa primeira opção, que seria na casa dos familiares do Lucas, no bairro Taquaril, de Belo Horizonte, foi onde a gente conseguiu encontrá-lo, onde a gente conseguiu abordá-lo e dar voz de prisão para ele. Nesse momento, a gente perguntou para ele, em primeiro lugar, onde é que está a criança, Stephanie? O Lucas falou, não, a Stephanie está com o pai, chama Rafael, desde o mês de abril.
Perguntamos, onde é que está a Débora? Ele, Débora está grávida, passou mal e está na Santa Casa. Imediatamente, fomos até a Santa Casa, lá em Belo Horizonte, né? Que já era caminho para vir para Contagem. Parte da equipe ficou na viatura com o Lucas e a investigadora Amanda e eu fomos até a Santa Casa. O pessoal lá nos levou até o setor onde fazia atendimento de emergência de mulheres grávidas. E lá coincidiu, né? A gente está chegando nesse setor e a Débora está saindo de lá, para ir embora. Então, nesse momento, a gente a abordou, de forma bem calma, tranquila, porque ela estava grávida. Ela ficou sentada lá com a investigadora Amanda e eu fui conversar com os médicos que a atenderam para saber o estado de saúde dela, para saber se ela estava de alta e se era seguro conduzi-la para a delegacia por conta da gestação. Os médicos falaram que estava tudo certo com a gestação e que ela estava de alta. Então, ali demos voz de prisão, levamos os dois para a delegacia. Isso tudo na terça-feira. Iniciou na manhã, que a gente começou as diligências. Por volta de 6 da tarde, a gente chegou na delegacia com os dois. E aí fomos começar o processo de interrogatório. A gente deixou o Lucas, no primeiro momento, ainda na viatura, no compartimento de preso, e a Débora foi para a nossa sala de investigadores para ser interrogada. Porque, na nossa concepção, ela, por ser mãe, nos contaria o que aconteceu, né? Engano nosso. Débora, durante o interrogatório, na nosso jargão policial, pôs o pé na parede significa que negou tudo, não sabia de nada que tinha acontecido e bateu o pé de que a Ana Lívia tinha sido agredida pelo próprio pai, que não foi ela nem o Lucas que teriam feito mal para a criança. Em nenhum momento confessou nenhuma participação dela nem de Lucas nos fatos que culminaram na morte da Ana. E aí, nesse paralelo, a gente concentrou esforços no interrogatório do Lucas. E, com muito esforço, ele resolveu confessar. Então, Lucas confessou que ele residiu naquele barracão há cerca de 10 dias, ele, Débora e Aninha. Que alguns dias antes da morte da Ana, ele já teria agredido ela. E que no dia do fato, que seria Nisso, ele fala uma data no depoimento, mas na nossa apuração a gente determinou que ele confundiu a data. Tudo indica que no sábado, na sexta-feira, dia 20 de agosto, no início da noite, a Aninha, ela teve uma discussão com a mãe, por conta da relação dela com o pai. E que a Débora teria dito que o pai da Ana, o Rafael, não valia nada. Nesse momento, a Aninha teria empurrado a mãe, que estava grávida. O Lucas, nesse momento, ficou enfurecido e começou a agredir a criança com chinelada. Aí ele fala que deu chinelada e que bateu nela também com cabo de vassoura. E que bateu muito nela e que, após ele parar de bater nela, ele colocou ela deitada no colchão na cozinha. E o casal foi dormir. Que durante a madrugada, ele acordou o Lucas, viu que a Débora não estava se sentindo bem, estava com um corrimento, que ele achou que poderia ser alguma coisa relacionada à gravidez, e que ele, nessa hora, foi até a cozinha e viu que a Ana Lívia estava espumando um líquido avermelhado pela boca e estava com a barriga muito inchada, que ele disse que parecia uma bola. E que eles tentaram lhe prestar alguns primeiros socorros para ela, e que ela, naquele momento, faleceu. E que a opção deles foi enrolá-la numa capa de colchão, esconder o corpo debaixo da cama e deixar o local rapidamente, porque ele disse que do lado do barracão tinha um ponto de venda de drogas, ele tinha medo de que os traficantes fizessem algum mal a eles, por conta do tanto de machucado que a criança estava. E ali, imediatamente, eles fugiram do local. Quando eles fugiram, eles foram para Belo Horizonte, de ônibus. No centro de Belo Horizonte, eles foram até uma loja onde que o dono desse barracão que eles moravam trabalhava como vigilante noturno. A Débora pediu um dinheiro emprestado para ele para que eles acabassem de chegar de táxi no Taquaril, local onde que a gente prendeu o Lucas. E que, posteriormente a esse fato, os dois, isso é o Lucas dizendo, que ele e Débora tinham planejado jogar o homicídio da Ana nas costas do Rafael, pai da criança. Por quê? Porque o Rafael, ele tinha uma medida protetiva em desfavor dele por conta de um suposto abuso sexual contra a outra criança, a Stephanie.
E o irmão do Rafael, que acho que eu esqueci o nome agora, tinha a chave do barracão onde eles estavam morando. Então eles acharam que isso seria uma forma de jogar a morte da Ana nas costas dele. Mas que, quando chegou na delegacia, ele viu que isso ia colar e resolveu contar a verdade. Depois que o Lucas confessou, ele nos disse, né, que ele pediria a Débora para confessar. Porque ele falou que, inicialmente, o plano deles é que, se a polícia chegasse até eles, que iam negar tudo e que iam falar que o culpado pela morte da Ana era o Rafael. Então, nós perguntamos a Débora se ela queria falar com o Lucas naquele momento, que ele queria falar com ela, se ela assim o permitia, né? Porque a gente estava preocupado na questão da gravidez dela, de gerar algum estresse, acontecer alguma coisa lá com o feto. Ela falou que conversaria com ele. Então, o Lucas, levamos os dois, aproximamos eles, e o Lucas disse para ela, para poder confessar, que ele já tinha contado tudo e que ele a autorizava a contar a verdade. Então, nesse momento, a Débora começou a confessar o que aconteceu. Aí o relato dela é um pouco diferente. Porque o Lucas fala que agrediu a criança por conta dele ter ficado enfurecido quando a Ana empurrou a mãe. A Débora fala que o Lucas, na verdade, ele é praticante de uma determinada religião, que a gente preferiu nem nomear porque é um pouco confusa essa mitologia deles, e que nesse contexto religioso ele incorpora certas entidades. E no momento das agressões, ele estava incorporado com essas entidades, com uma dessas entidades, e a entidade é que exigiu que ele agredisse a criança. E que a entidade exigia que a Ana Lívia fosse assassinada para que a gestação da Débora vingasse. Ou seja, seria um tributo para que ela conseguisse ter aquela gestação. E aí ela nos contou que meses antes ela teria sofrido um aborto de um outro filho do Lucas. E que essas mesmas entidades teriam dito que ela sofreu esse aborto por conta da vida da outra filha da Débora, que é Stephanie. Então, ou seja, lá em abril, antes de abril, a Débora abortou e essas entidades que o Lucas incorpora diz que ela abortou por conta da Stephanie e que eles teriam que matar a Stephanie. Então, nisso, a Débora já confessou um segundo homicídio. Que eles teriam matado a Stephanie enquanto moravam no município de Divinópolis, a mando dessa entidade. E que, sobre a Ana Lívia, naquela data, a entidade exigia que a Ana Lívia fosse assassinada como uma forma de que as entidades fizessem com que a gestação fosse para frente. E ela diz que, aí sobre o fato em si, as agressões, ela fala que as agressões elas iniciaram alguns dias antes. E foi terça ou quarta-feira dessa mesma semana, o Lucas já vinha agredindo a Ana Lívia, dentro de casa. Que na sexta-feira, da sexta para o sábado, o Lucas, já nesse contexto lá, supostamente com a entidade, ele começou a agredir ela com chinelo e paulada, com socos e pisões. Que ele bateu muito nela e ele teria pedido para Débora ir fazer comida para ele. Nesse local que eles moravam, a cozinha ficava no andar superior, na parte separada do imóvel, como se fosse uma cozinha coletiva ali do lote. Que a Débora foi para essa cozinha fazer comida, e isso o Lucas já tinha agredido a menina. E quando a Débora voltou, ela viu que a menina já estava com cortes pelo corpo, que ele teria também cortado a Ana Lívia com faca, e que ela teria visto também ele queimando ela com cigarro. E que, inclusive, isso. Que ele teria queimado com cigarro, cortado com faca, batido nela com cabo de vassoura, dado socos e chutes nela, dado bastante chutes nos órgãos genitais da criança, e depois que a criança caiu, ele teria pisado nos órgãos genitais da criança. Aí a criança começou a passar mal, eles colocaram ela deitada nesse colchão na cozinha, tentaram dar comida para a criança, que ela ainda estava viva. Ela não aguentava comer, porque disse que estava com dor no estômago, e deram para ela um comprimido de omeprazol. Eles acharam que a dor que ela estava sentindo ali era algum problema estomacal. E que durante a madrugada perceberam que a criança estava morta. E aí decidiram escondê-la debaixo da cama e evadir do local. E que a ideia, isso do relato da Débora, é que os dois planejaram que
colocariam a culpa no Rafael. Que eles iriam dizer para a polícia, caso fossem procurados, que o Rafael teria pego a criança uns dias antes e teria entregue a criança para eles no dia 20, já machucada. E eles só esconderam a criança debaixo da cama. Então, sobre a Ana Lívia, é isso que foi apurado pela equipe. Certo. Essas, essas informações indicativas das agressões anteriores a esse dia, né, que aconteceram as agressões que geraram o óbito, elas, além da questão pericial, a própria Débora informou. Sim. Tá. O Lucas também? Não, isso o Lucas nega. Isso ele não Tá. falou, não. É, a questão da chave, que o senhor falou nisso, é o irmão do Rafael que teria a chave Do barracão. do barracão que a Débora e o Lucas moravam? Isto. E aí, por isso, eles planejaram essa suposta justificativa para o. Isto, correto. Tá. Entendendo que, pelo fato dele ter a chave, poderia sugerir que ele teve acesso lá. Sim. E tanto que, enquanto a gente interrogava o Lucas, após ele confessar que teria agredido até a morte a Ana Lívia, ele batia o pé que a Ana Lívia foi ele que matou, mas que a Stephanie estava na conta do Rafael. Aí ele já queria pôr pelo menos a Stephanie na conta do Rafael. Mas posteriormente ele confessou a morte, o assassinato da Stephanie também. Tá. O assassinato da Stephanie foi confessado pelo Lucas e também pela Débora, ou a Débora? Sim, pelos dois. Tá. Talvez até já tenha aqui, sabe, informar se o homicídio da Stephanie gerou outro inquérito Sim, gerou separado. e a gente tem feito diligências para tentar localizar o corpo dela. Certo. Até o momento não foi encontrado. Até o momento, não. Pelo que ficou apurado, quem praticou as agressões, né, quem praticou diretamente as agressões, né, quem teve o contato físico com a Ana Lívia, foi apenas o Lucas ou a Débora também chegou a agredi-la? Não, isso aí os dois são unânimes nesse sentido. Segundo o Lucas, a Débora chega a incitá-lo em algum momento. Tá. A incitá-la a bater, mas quem bate é o Lucas. Tá. Então, quem fez as agressões diretamente foi o Lucas, mas pelo que foi apurado, com a anuência, com a concordância e até provocado pela Débora, em Sim, algumas situações. sim, o Lucas chega a dizer que a Débora falava, enquanto ele agredia, que a Débora falava: você está apanhando porque você merece. Ok. E, diante das apurações, todas essas agressões, a Débora estava presente no ambiente. Sim, Tá, sim. tá. E em nenhum momento se opôs às agressões. Muito pelo contrário, pelo que foi apurado, ela estimulou, ou no mínimo permitiu. Não, é até curioso, porque, como eu falei no início, a nossa estratégia inicial era interrogar primeiro a Débora, porque na nossa concepção, por ser mãe, queria nos contar o que aconteceu. E ela não, ela só nos contou quando o Lucas autorizou, não demonstrou remorso, não chorou, não demonstrou arrependimento. E o que nos causou mais estranheza, que não tem a ver com esse fato diretamente, mas eles mataram a Stephanie, trouxeram o corpo dela de Uber de Divinópolis até Belo Horizonte, jogaram o corpo supostamente numa ponte, lá no Taquaril, e no dia seguinte foram para a praia. Foram passar uns dias na praia. Inclusive, tem fotos em rede social do Lucas que demonstram isso. Então, ela, além de não se opor, ela compactuava com essa ideia de que aquilo ali era um tributo para que a gestação dela vingasse. Certo.
senhor já disse aqui, mas na hora eu perdi aqui. Essa residência lá no bairro Taquari, onde o Lucas foi encontrado e preso, é de alguma parente dele? E isso, lá mora a avó, Avó. a avó e outros familiares. Certo. Esse homicídio da Stephanie foi em data próxima a esse da Ana Lívia? Foi da Ana Lívia, Lucas? A Ana Lívia foi dia 20 de agosto, ano passado. Eles viajaram para Porto Seguro em abril do ano passado. Então foi próximo, foi entre fevereiro e abril. Mas provavelmente foi em abril. Eles disseram que trouxeram o corpo jogado da ponte no dia, e no dia seguinte foram para a praia. É, o senhor disse que as apurações, as diligências, elas se iniciaram na terça-feira, né, no dia posterior. Quando a primeira vez que a equipe da Polícia Civil se deslocou lá, o Desculpa, cadáver, tá muito baixo. o cadáver, quando a Polícia Civil compareceu ao local do fato, à residência pela primeira vez, o cadáver já tinha sido removido pela Polícia Militar, que atendeu primeiramente a Não, ocorrência? quem atende primeiro é a Polícia Militar. Imediatamente vai a perícia. Então a Certo. perícia foi. A nossa equipe de investigadores, quando a gente foi, o cadáver já tinha sido removido. Sim. Então, foi removido pela equipe de perícia da Polícia Civil. Isso. No dia anterior, já tinha sido encaminhado para o Sim, IML. sim. Lá na casa tinha algum sinal de algum ritual desses religiosos? Olha, Vocês tenham na casa, observado? não. No corpo da criança, sim. Na nossa conversa preliminar com o médico legista, ele nos apontou uma certa simetria nos ferimentos no corpo da criança, principalmente os causados por faca e queimadura de cigarro, né, que não é comum em agressões. Você procurar uma simetria. E também ele estranhou o fato de ter borra de café nos ferimentos que tinha nos pulsos da criança. Isso, tanto que ele nos pediu para se a gente conseguisse descobrir o que é isso, para falar para ele, que era uma coisa inédita. E durante as entrevistas com o Lucas e a Débora, eles relataram que isso ali era uma simpatia do Lucas para curar os ferimentos de data pretérita ao dia do homicídio. Isso que nos demonstrou que ele já vinha torturando a criança há vários dias. Certo. Além dos dois vizinhos que inicialmente tiveram contato lá com a situação e acionaram a Polícia Militar, o Paulo e o Ivanildo, a equipe da Polícia Civil teve algum contato com algum outro vizinho que prestou alguma informação de relevância para as Não, investigações? de relevância não. Eles estavam ali há muito poucos dias, né? O pessoal nem sabia direito que eles estavam morando lá ainda. Tem alguma situação, alguma questão que não foi perguntada, e que o senhor tenha tomado conhecimento aqui através das investigações, que seja importante aqui acrescentar, que o senhor quer acrescentar? Não, como me Pois. recorte agora, não. Então tá certo. Obrigado, Pedro. Me sinto satisfeito. Boa tarde.
Com a palavra a defesa, primeiramente, doutor Luiz Roberto. Oi, Pedro, boa tarde. Tudo Boa bem? tarde. Joia. Sabe me dizer se a perícia constatou se a vítima, se a criança ela estava viva ou morta quando ela foi enrolada no pano? A perícia que você fala o exame de necrópsia? Isso. Não, não sei te dizer. Não sei te dizer. Sabe dizer se foi realizado a perícia no pano? Tem essa informação? Que tipo de perícia? Não, alguma perícia no pano, se o senhor sabe se foi realizada. Se foi apreendido esse pano que a vítima foi encontrada em volta e realizado algum tipo de perícia, de DNA, algum tipo de perícia qualquer que o senhor tenha Ah, não, conhecimento. sei, não sei te falar, não. Tá. É, pelo que eu entendi, há ali uma versão de que o irmão do Rafael teria a chave do barracão onde os acusados moravam, não é isso? Sim, sim. O irmão do Rafael chegou a ser ouvido? Ele esteve na delegacia. Eu não me recordo se foi a oitiva dele. Ele contesta essa versão. Ele era um dos tios que tinha mais contato com as crianças, que por algum motivo o Lucas e a Débora gostavam dele. Mas ele fala que não. Eu não lembro se ele fala se tinha essa chave mesmo, não. Ou se ele chegou aí nesse barracão. Tá, então não foi confirmada essa questão da chave, é isso? Mas, na verdade, não me lembro, porque no dia foi muita coisa ao mesmo tempo, então não deu para pegar todos os detalhes no dia. Tá. Lá no local, como é que era esse local onde tinha esse barracão? Era o que? Era um terreno com vários barracões? Como é que era? Sim, havia mais de uma moradia no barracão. E elas eram próximas, longe? Ah, é tudo muito próximo. Vocês chegaram a conversar com os vizinhos ali que moravam no mesmo local, os vizinhos de outros terrenos também? Sim, o proprietário, quem é mais próximo mesmo seria o proprietário dos barracões. Só que ele, se não me engano, ele estava trabalhando esse dia à noite, no dia do fato. Ele trabalha à noite aqui em casa na parte da manhã. Então, os outros vizinhos que a gente conversou, ninguém nos relatou nada que fosse interesse investigativo. Então, desses vizinhos, nenhum deles relatou que ouviu barulhos, até pretéritos, não só de repente no dia mesmo, a criança chorando, a criança gritando, gritaria dentro da casa, coisa quebrando, nenhum dos vizinhos relatou isso. Não, uma briga mais significativa nenhum relatou, não. Tá. Obrigado, Pedro. Doutor Rodrigo. Tarde, Pedro. Boa tarde. Foi apurado se o relacionamento com a Débora tinha alguma violência por parte do Lucas em relação com ela, violência psicológica, alguma coisa assim? Então, obviamente, a gente perguntou isso para os dois. O que a gente percebeu é que a Débora, ela idolatrava o Lucas. Enquanto esteve na delegacia, enquanto a gente estava interrogando ela em primeiro lugar, a única preocupação dela é se o Lucas estava bem, se não estava sendo maltratado. E se não estava sofrendo nenhum tipo de judiação. Ela idolatrava ele. Idolatrava. Tanto que a gente teve acesso a umas chamadas telefônicas que a Débora, alguns dias antes do fato, ela estava ligando constantemente para o ex-marido, para o Rafael, para que ele adiantasse o valor da pensão. E o tempo todo nessas mensagens, ela dizia que amava demais, que gostava muito do Lucas e que as atitudes do Rafael estavam atrapalhando o relacionamento dela, que o Lucas era um cara muito bacana. Então, durante a entrevista com ela, não foi apontado nada que indicasse que ela sofria violência dele, não. Foi apurado se a Débora, nas outras gestações, ou após o parto, alguma coisa assim, ela teve algum problema de depressão, algum quadro clínico assim? A gente perguntou qual foi o procedimento que ela teve após o aborto lá do início do ano passado. Ela disse que foi feito procedimentos médicos de praxe e perguntamos, você fez acompanhamento psicológico? Ela falou, não, não precisou. Tá, mas falando da primeira filha da Stephanie, vocês chegaram a apurar isso? Se ela teve algum problema psiquiátrico, se ela fazia uso de remédio, Não. frequentava a rede Você de fala, apoio, não, em qual casa, momento? intercâmbio, ao longo da gestação, desde o nascimento, na vida dela. Ah, não, isso aí eu não me recordo. Não se recorda? Foi feito ou se foi feito e não teve Não, eu não me recordo se isso foi perguntado, o que o pessoal falou. Tem mais perguntas?
a cuidar, né, de fatos ocorridos no ano passado. Sim, senhor. É a acusação feita contra Lucas Melo da Silva e Débora Almeida da Silva de cometimento de crime de homicídio, tendo por vítima a criança Ana Lívia Almeida Contarini, e também a imputação aqui de crimes conexos a esse homicídio. O senhor fica compromissado a nos dizer apenas a verdade sobre o que lhe for perguntado. Sim, senhor. Com a palavra o Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde, doutor. O processo aqui, então, trata da apuração de uma acusação de homicídio, tortura e ocultação de cadáver. Sim, senhor. Acusação contra Lucas Melo da Silva, Débora Almeida da Silva, como vítima aqui a Ana Lívia Almeida Contarina, criança de 10 anos. Sim, senhor. Na época. Na ocasião, foi realizada a prisão em flagrante dos dois acusados aqui. Isso aqui figurou aqui como testemunha, aqui no auto de prisão em flagrante. Uhum. E, além disso, tem um relatório de investigação de folha 69 a 120 dos autos. O senhor Sim, senhor. também subscreveu. Sim. O senhor confirma aqui a elaboração e teor desse relatório? Sim, senhor. Participou ativamente das investigações? Sim, senhor. Participei, porque as investigações começaram no período da manhã do dia 24 e acabaram se estendendo até pela madrugada do dia 25 e foram concluídos com a prisão dos dois já às 9h30 da manhã do próprio dia 25. Como eram inúmeras atividades a serem feitas, algumas partes do trabalho dentro da delegacia já não teve jeito de ser feito, eu precisei de sair junto com o delegado para realizar outras tarefas. Outras tarefas relacionadas a esse fato ou a fato Sim, diverso? senhor, esse Tá. fato. E, né, de uma forma geral, durante as apurações, o que foi levantado? De informação sobre a ocorrência desse crime, motivação, autoria? Bom, nós somos acionados, né, na parte da manhã que havia ocorrido ao encontro do cadáver no bairro Perobas. Como o cadáver foi localizado às 18h27 do dia 23, já estava praticamente encerrado o período de trabalho na delegacia e não contamos com a equipe de plantão, equipe de local. Então, foram feitos os trabalhos periciais no local e os trabalhos da Polícia Militar. Nos deslocamos até no dia seguinte, logo pela manhã, eu, Amanda e o Dr. Emerson. Fizemos levantamentos no local. Entrevistamos o dono do imóvel, que nos garantiu que nos repassou as informações que havia passado anteriormente à Polícia Militar, que havia alugado o imóvel para o Lucas, e ele teria se mudado para lá no dia 18 de outubro, perdão, no dia 18 de agosto, com a então companheira Débora, grávida de 5 meses e uma criança de aproximadamente 10 anos, uma menina. Durante as entrevistas, ele falou que não teria nem chegado a receber o aluguel ainda, porque foi muito rápido, né, entre a mudança e a situação ocorrida. O médico do IML, em contato com o delegado, já havia informado que o corpo que estava lá na mesa de necrópsia se tratava de uma criança, e era do sexo feminino, com múltiplos sinais de violência, cortes, pancadas, hematomas, várias cicatrizes de espancamento. Naquele momento, a gente descobrimos, né, naquele instante, que se tratava da Ana Lívia e que a Ana Lívia não era filha do Lucas, era filha apenas da Débora, que era enteada dele. Como a nossa equipe estava no local fazendo levantamentos, tinha uma outra parcela da nossa equipe fazendo levantamentos na retaguarda para obter outras informações. E descobrimos que havia uma outra criança, né, a Stephanie. E naquele instante ninguém falava dessa outra criança, apenas da Ana Lívia. Bom, saímos dali
e fomos para a delegacia para tentar fazer novos levantamentos, porque o delegado havia decidido flagrá-los pelo fato da ocultação de cadáver. Então, nós precisávamos saber onde eles estavam. E assim foi feito. Descobrimos os endereços deles em Betim, Divinópolis, do caso do Lucas em Nanuque, em Belo Horizonte, uma série deles. E o que dificultou para a gente saber onde eles poderiam estar, porque depois que eles começaram a se relacionar, eles não moravam muito tempo na mesma casa, né? O próprio Ivanildo nos disse que não chegou nem a receber o aluguel deles. Tinham, 10 dias que eles estavam lá, né? Então, resolvemos ir na casa da mãe da Débora. Bom, vamos tentar primeiro lá, porque de repente ela pode estar escondida lá. Fomos recebidas pelo irmão e pela mãe, que nos franqueou a entrada e vimos que ela não estava lá. Então, em conversa com eles, acabamos comunicando, infelizmente, o falecimento da garotinha. E aí ela nos disse, né, que o Lucas tinha muitos problemas com a família dela, de relacionamento com a família e com a própria Débora, e que ele recebia uma entidade lá que ela chamou de caveira, uma coisa assim. Ela não deu muito detalhe nisso. Ficou extremamente nervosa, xingava muito, chamou ele até de desgraçado, falou, sabia que esse desgraçado tinha uma coisa com a minha neta. Bom, então saímos dali. Bom, agora nós temos que tentar localizar a residência do Lucas, porque temos uma boa chance de ele estar junto com a Débora. Saímos dali, voltamos à delegacia, já era no período da tarde, por volta de 2h30, 3h. Fizemos mais levantamentos, como eu já reportei aos senhores, ele tinha inúmeros endereços. Resolvemos, então, escolher o endereço do Taquaril, que era onde a avó dele reside. Desculpe. E tinha o endereço dele, me parece, de um internamento que ele teve, uma internação por Covid. Ele declarou esse endereço. Teria sido o último. Então, optamos por este. Foi onde logramos isso na prisão dele, do lado de fora da residência, ele estava saindo. E colocamos ele no interior da viatura e o trazíamos para a delegacia e indagamos dele já mesmo no interior da viatura onde estaria a Débora. Ele nos disse que ela estaria internada na Santa Casa, porque ela estava esperando o filho dele. E estava tentando, né, de líquida amniótica. Então a gente falou, bom, vamos tomar um cuidado, né? Porque às vezes a pessoa está com problema mesmo. Então temos que ver toda aquele logística, né? De não termos mais uma outra morte, né? Chegando lá, o Pedro e a Mariana, perdão, o Pedro e a Amanda subiram, e eu fiquei com a Mariana, eu e a Mariana na viatura, né? Vigiando ele. Quando eles chegaram lá, ela estava, me parece que no 11º andar, o Pedro contactou a equipe médica e perguntou como estava a situação dela, né? Ele falou, não, ela não está internada, a situação dela aqui foi apenas de consulta, e ainda está em boa saúde, pode ficar à disposição da justiça. Assim ela foi, não ofereceu resistência nenhuma, foi tranquila, né? Levamos ela no interior da viatura e fomos para a delegacia. Lá a gente separou os dois, cada um foi para um canto, para a gente poder entrevistá-los, né? Comecei a entrevista ao lado do Lucas, mas aí eu precisei de sair para ir com o Dr. Anderson, mais um inspetor e o Patrick, até a casa do Rafael, que é o pai dos meninos, da Stephanie e da Ana. E por quê? Porque nós precisamos saber, começar a sanar algumas contradições que estavam tendo, porque o Lucas insistia conosco, e a Débora também, que a Stephanie não estava em poder deles, né? Que a Stephanie estaria com o Rafael ainda. Acontece que enquanto estávamos do lado de fora aguardando a Débora descer,
o pai das meninas. O pai das meninas ligou para mim, confirmou que esteve em contato com o IML, que era a Ana realmente quem estava morta lá, e que ele queria saber onde estava a Stephanie. Aí eu falei, bom, aí já está com um problema aqui, porque o Lucas acabou de falar que a Stephanie está com ele. Ele está perguntando onde está, então agora eu já estou preocupado, bastante preocupado, com a integridade física dessa outra garotinha também. E era menorzinha, de 3 anos. Voltamos, né, então, fomos até a residência dele e ele confirmou que não estava com a menina, que ele não poderia vê-la, que a última vez que ele teria visto seria no mês de fevereiro, porque tinha contra ele uma medida protetiva, né? Porque estava registrado contra ele uma tentativa de violência sexual contra essa garotinha. Ele não poderia se aproximar dela. E ele me enviou também um áudio que ele gravou, ele próprio, pai das meninas, da conversa dele com a Débora, numa das vezes que ela cobrava insistentemente depois de uma pensão alimentícia que ele tinha que fazer para ela. Essa pensão ela tinha que ser depositada todo dia 20, em dinheiro, e ela estava cobrando antecipação para o dia 17. Essa ligação do dia 21 foi uma ligação diferente, porque me parece que o depósito tinha sido feito e a Débora continuava insistindo, pedindo mais dinheiro. E nessa ligação, ela tenta marcar um encontro com o Rafael na praça da estação para que ela, o Lucas, ele levasse os dois até a casa de uma prima dele, Lucas, no bairro Nações Unidas, para que lá ele visse essas meninas. E mais, ele revelou que havia mais 6 ligações gravadas. Foi aí que a gente descobriu toda uma forma, uma tentativa de extorsão, e que ele falou que ia enviar todas essas ligações para a gente. Nesse meio tempo, o Lucas acabou confessando do crime, disse que ficou muito irritado, porque no momento em que teve um entreverozinho entre a Débora e a Ana teria falado que estaria com saudade do pai, ela até depreciou a imagem dele, falando que o pai dela não... Agora me recordo o termo que ela usou. Ela falou que ele nem ligava para ela. A Ana teria empurrado a Débora, que teria caído no solo, e ele se irritou e teria agredido a menina. Foi uma série de socos, chutes, pontapés e pancadas com pedaços de cabo de vassoura, rodo, uma série de coisas lá, que originaram o óbito da criança. E eles fizeram essa menina, enrolaram esse corpo numa capa de colchão, colocaram embaixo da cama, onde foi encontrado, e iniciaram o processo de fuga dele, né? De esconder na casa da avó do Lucas. Tivemos também todo o acesso no teor dessas ligações que foram fornecidas pelo próprio pai da menina, aonde se comprova realmente a todo momento a chantagem, né? A tentativa de tirar, e até fazer essa antecipação desse valor. E o Rafael se mostrou aí preocupado com a integridade das meninas, porque ele não as via há muito tempo. E a Débora estava condicionando ele, que é pai, a ver essas meninas mediante o depósito. E ele começou a falar, eu só vejo depois que você só deposito, perdão, depois que eu conseguir saber da situação dessas meninas. Isso em todas as ligações, viu, doutor? À medida que as ligações vão espaçando uma da outra, a pressão dela sobre ele para receber o dinheiro vai aumentando e vai aumentando também, diferenciando a chantagem. Por exemplo, começa com, se você não depositar, eu não deixo você ver. Ora, se você não depositar, eu me mudo para Divinópolis. E aí você não vê as meninas mais. Ou
Se você não depositar, eu vou pedir, além de você não ver as meninas, mas eu vou pedir ao Lucas que não deponha a seu favor no processo para tirar a medida protetiva. O tempo inteiro é isso. E tem uma ligação que chama bastante atenção, que de tanto o Rafael cobrar, ela acabou colocando a Ana para falar com ele, num curto espaço de tempo. Isso inclusive, está gravado, viu, excelência? Na mídia. Tá? A menina fala que quer vê-lo, está com saudade. Ele pergunta da Stephanie e a Débora sussurra, né? Ela está na casa da avó. E a menina acaba repetindo isso. Sendo que, bem na verdade, a menina já estava morta, né? Segundo o que eles mesmos falaram. Bom, fizemos todo esse levantamento. Eles foram para as suas respectivas depoimentos. O Lucas até confirma, né, em depoimento no cartorário, quase que 100% do que já nos havia dito, embora a Débora não. Né, o relato dela no cartório é diferente do relato que ela passou para a gente durante as entrevistas. Né? O Lucas fala novamente que ficou tomado de muita raiva e acabou agredindo a menina, né? Que estava arrependido, mas que teria agredido a menina. E num desespero, acabou escondendo o corpo dela. Fala também que teria tido o desejo de se entregar, mas que acabou não fazendo. Depois, foi a Débora, no depoimento dela, disse que no depoimento ela disse que que o Lucas estaria incorporado com um espírito lá que ela missionária chama de tranca, seu tranca, uma coisa assim, e que ele teria espancado a Ana Lívia até os ferimentos que lhe causaram a morte. Conosco, ela disse que a Ana Lívia teria sido morta como uma espécie de oferenda para que a gravidez dela fosse bem sucedida, a gravidez atual que ela estava nela, né, naquele instante. E a Stephanie acabou sendo morta no mês de março, por causa que as entidades estariam tinham uma espécie de raiva, né, dessa menina, pelo fato dela ter perdido a primeira gestação. E por isso o Lucas teria tomado também de raiva, agredido a Stephanie também até a morte. Conosco, ela disse que a Ana Lívia presenciou as agressões da irmã menor e um tal de João, que a gente chegou a levantar os dados desse João. Infelizmente, não localizamos. Tentamos, de todas as maneiras, fazer o levantamento desse indivíduo. E estávamos até com a ida em Divinópolis já programada para entrevistar esse cidadão, quando vimos que já havia 2 ocorrências dele aqui em Belo Horizonte e ele está em situação de rua. Então, é praticamente impossível a localização dessa rapaz. E até a última vez que a gente fez pesquisa, não houve mais nenhum rédios dando endereço fixo desse indivíduo. Então, não conseguimos a localização dele. E uma outra coisa que agora eu estou me recordando, que o Lucas havia dito, né, que entregou a menina para o Rafael no mês de abril, a Stephanie. E depois eles viajaram para Porto Seguro. Inclusive tem uma foto lá na comunicação que mostra os 3 numa praia, né? A Ana, a Débora e ele. Certo. Essa avó da menina, a avó da Ana Lívia, que chegou a falar, eu sabia que esse desgraçado ia fazer alguma coisa. É a avó materna ou A avó
É a avó materna, é a mãe da Débora. Mãe da Débora. Sim, sim. É, ela, ao fazer esse comentário, ela informou mais alguma coisa, assim, alguma coisa que já teria acontecido anteriormente que gerasse esse receio dela de que ele poderia efetivamente fazer alguma coisa com ela? Ela, Olha, assim, desculpa. o fundamento desse receio dela, fala, eu sabia que essa desgraçada ia fazer alguma coisa, ela apontou o que que seria? Olha, que eu me recordo aqui, doutor, ela falava, porque o Lucas falava o tempo inteiro que tinha, que enchia com essas entidades espirituais e que ele recebia essas entidades com ele. E havia inúmeros desentendimentos, né, da família dele, da família dela com ele. Me parece que tem um Regis aí, inclusive, que acho que tem uma briga até muito forte na região de Petim, e que o relacionamento entre eles não era muito bom. Então ela já estava temendo até por isso. Inclusive, ela tentou, agora que o senhor está me fazendo a pergunta, aí eu estou me recordando de outro fato. Ela tentou, logo depois que nós informamos que a Ana Lívia havia sido morta, ela nos reportou que tentou a guarda dessas duas meninas junto à justiça. E as meninas teriam ficado até um períodozinho de tempo na casa dela, perdão. Mas a Débora conseguiu, né, a guarda das meninas de volta, inclusive diminuiu a ida na casa da avó, e foi o que impediu a avó de ver essas meninas por tanto tempo. O senhor chegou a comparecer lá na residência onde o cadáver foi encontrado? Sim, senhor. Lá foi possível observar qualquer sinal da prática de algum ritual desses religiosos, espirituais, de magia? Não, de ritual a gente não viu, não. No primeiro momento que a gente viu lá, que a casa estava bastante. Estava revirada, provavelmente por causa de trabalhos policiais naquele momento, a procura de alguma pista, qualquer coisa desse tipo. Certo. E até para tirar a retirada do corpo lá, do local que era, né? Até pelas fotos aí dá para ver que é um local de difícil acesso. E pelo monte de coisa que tinha, o espaço muito apertado, então o caso está revirado, provavelmente seja até isso. Mas nos chamou a atenção que não deu tempo deles tirarem nada deles, eles saíram com a roupa do corpo. Até fato religioso não foi visto nenhum. Certo. Mas os sinais da violência ficaram, porque foi feito um exame pericial de presença de sangue, né? Eu e a Amanda acompanhamos depois, durante a noite, se não me falha a memória, foi no dia seguinte, e foi levantado no banheiro, foi visto, né? No banheiro, na porta, nos marcos, né? No chão, sem ser o local onde o corpo ficou depositado por eles, que havia realmente marcas de sangue em escorrimento, né? Pelo luminol. Isso foi detectado pela Foi perícia. detectado pela perícia. Sim. E, só para confirmar aqui, quando o senhor e a equipe de investigadores chegaram, a perícia já tinha ido ao local, já tinha realizado os trabalhos periciais, recolhido o que tinha que recolher e já tinha saído do local. Sim, o senhor fala no dia do local. Sim, já na tinha casa. recolhido tudo. Agora, o exame pericial da luminol a gente acompanhou, Ok, que foi no período posterior, né? No dia posterior. certo. Pelo que foi apurado dentro das diligências que o senhor participou, foi possível averiguar se a Ana Lívia, a vítima, ela tinha sido agredida anteriormente às agressões que geraram a morte dela? Sim, a própria Débora nos contou, né? Me parece que, se eu não estou enganado, foi uns 2 ou 3 dias antes, ele já vinha agredindo a menina. Certo. Foi até utilizado, parece um golpe de faca, me parece, na palma da mão da criança, que fez um corte profundo, que ela chegou a falar com a gente lá que orava muito e o corte não fechava. Inclusive, esse corte tá realmente mostrado aí, detalhado, perdão, na foto do perito, Certo. do médico legista, perdão. E fora outros sinais nela, né? Outras marcas na perna
escoriações profundas, né? Marcas de golpes Ok. bastante fortes, né? De um adulto com uma criança. Tá. Pelo que foi apurado, essas agressões contra a criança, elas foram praticadas diretamente, ou só por um deles, ou pelos dois, ou, Ó, assim, quem que diretamente agrediu? diretamente agrediu, ela deixa claro para nós que foi o Lucas, e ele até assume. Uhum. O que que acontece? Durante a entrevista dela conosco, ela tenta se, vamos dizer assim, se eximir na parte dela, não como agressora, mas como mãe e presente no momento, ela deveria, na minha concepção, ter impedido aquilo e não fez. Exato. Ela diz que ele teria dito para ela para fazer uma janta, porque a cozinha nesse imóvel é um imóvel de 2 pavimentos. Eles moravam no pavimento de baixo e na parte de cima há uma cozinha coletiva que serve para todos os moradores do imóvel, certo? Então ela teria se ausentado por uma faixa de uns 40 minutos e nesse instante que teria ocorrido as agressões. Como já havia dito o senhor anteriormente, ela se isenta também das agressões da Stephanie quando ela fala que quem presenciou foi a Ana Lívia e esse João. Então, nos dois momentos, ela tenta dizer para a gente que nas sessões de espancamento ela não está presente em nenhuma delas. É isso que ela fala. Mas o Lucas, inclusive, agora eu estou me recordando de outra coisa. O Lucas fala que no caso da Ana Lívia, na hora que ele estava espancando, ela acompanhou, ela estava próxima, ainda teria proferido a seguinte frase: está apanhando porque mereceu. Portanto, estava próximo. Dentro do que foi apurado também, por meio das informações, Débora, né, a genitora, ela, em algum momento, ela se opôs a essas agressões? De forma alguma. Ela concordou com essas agressões? Sim, senhor. Tem alguma informação que não foi perguntada, alguma pergunta que não foi feita e que o senhor tenha Apenas de que algum fato que queira acrescentar? eu me ative ao caso da Ana Lívia, né, porque é o homicídio que está figurando como vítima, mas nas tentativas, né, de localização da Stephanie, nossa equipe compareceu no dia seguinte ao local pelo casal indicado, como teria sido o local onde eles jogaram o corpo da menina, né? E fomos até com o corpo. Fomos primeiro a nossa equipe, mas é um local muito íngreme. Tentamos eu e o Pedro descer, inclusive eu cheguei a me cortar porque eu escorreguei no mato, que é uma descida realmente bastante pesada. Voltamos no dia seguinte, aí já não fui eu mais, foi a Mariana e o Pedro e o Dr. Anderson, com o Lucas no local. Ele apontou onde teria jogado a menina, os bombeiros desceram com aquelas cordas, né, aquela parafernália que eles têm, mas não lograram mesmo localização. Aí é essa aí que eu estou me recordando aqui. Tá certo. E obrigado, Edson. Obrigado, Boa senhor. tarde. Sempre às ordens. Obrigado. Com a palavra a defesa, doutor Luiz Roberto. Boa tarde, Wellington. Tudo Boa bem? tarde, doutor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. O senhor falou que acompanhou a perícia lá, o luminol, né? Sim, senhor. E aí foi encontrado sangue e tal. Essa análise conseguiu concluir desde quando o sangue estaria lá nesse local? Doutor, eu não tive acesso, nesse caso, ao relatório do perito, não. Ele só nos disse lá no momento, né, que certamente aquelas marcas, né, que ficam com a luz luminescente, né, que seria sangue, mas ele não, naquele momento, ele não precisou para a gente a quanto tempo estariam lá. Você sabe me dizer se é possível e se foi feito o recolhimento do material da parede para fazer uma perícia e saber de quem que seria o sangue? Ou isso não é possível ou não sabe se foi feito? O senhor aí é só mesmo perito para dizer para o senhor se há possibilidade de... Nós já fizemos em outros levantamentos de investigativos nossos, em outros casos,
o perito recolheu o pedaço da parede, né, do chão, no caso, para ver a presença ou não de sangue lá. Nesse caso, ele não fez, não. Ficou evidente lá a presença deles, mas ele não recolheu. Ele simplesmente afirmou que ali teria sangue, sim. Por causa do luminol, né? No luminol, perfeito. Durante as investigações, vocês foram lá no local. Esse local era um terreno com vários barracões? Esse local, doutor, é uma casa que fica no final, não é bem o final, porque é um corredor estreito, né? Que a gente tem acesso a ele através de uma longa escadaria. E ele fica, se for olhar da posição que a gente vê lá chegando, parece que está no final do corredor, mas não é. O corredor vai se desenvolvendo para o aglomerado adentro. Essa residência é uma casa, vamos dizer assim, comprida, né, longitudinal, dividida em 2 pavimentos. E mora lá mais de um inquilino além do proprietário. E eles moravam embaixo. O outro inquilino morava, me parece que atrás, lá assim, e o proprietário morava em cima. Mora em cima. E tirando essas pessoas, existem outras casas próximas? É um local com... Sim. As casas são todas proximinhas, assim, próximas? Sim, todas próximas. Do lado... Se a gente ficar de frente para o portão de entrada, atrás da gente, assim, tem um muro mais comprido, me parece que é um... não dá para ver o que tem do lado de lá. Se é um lote só, ou se separa um barranco, não dá para ver. Eu sei que tem uma parede grande e parece ser um muro. Mas do lado onde está a residência, onde fica a casa onde a Ana Lívia foi encontrada, realmente são várias casas, em cima, atrás, né? É uma favela, um termo assim. Tá. E nessas investigações, os senhores apuraram se alguém ouviu a Ana Lívia gritando, chorando, não no dia, ou nos dias anteriores, chegou até essa investigação, se alguém viu alguma marca nela, se ouviu gritando, chorando? Não, é uma boa pergunta do senhor. O bairro Perobas é um bairro, doutor, onde a criminalidade, o tráfico de drogas domina toda a situação ali. E o que que acontece? As pessoas ali não costumam nos dar informações certeiras do que se passa na casa dos vizinhos, até por um receio de ser um desacerto por tráfico, por coisa desse tipo. Então, as pessoas preferem se ausentar de qualquer tipo de responsabilidade e de tipo de informação que preste à justiça. O proprietário da casa que localizou o corpo da pequena Ana, o localizou pelo odor que estava exalando já do corpo, porque ele disse que não foi possível escutar nada, até porque provavelmente o crime aconteceu no horário que ele já estava até trabalhando. Então, ele não teria como ouvir, porque ele trabalha na parte da noite até o iníciozinho da manhã, né? Vamos dizer assim, 6h pouca da manhã que ele está chegando em casa. Porque ele é vigia noturno numa loja de calçados em Belo Horizonte. Os vizinhos não comentaram nada, mas como eu estou dizendo para o senhor, ali é um local onde a lei do silêncio impera. Mesmo que tenha sido escutado, certamente ninguém vai falar com a justiça isso. Entendi. Tem uma informação no processo de que eles teriam enrolado a menina e deixado lá até por causa de medo dos traficantes da região. Sim, foi o que o Lucas falou para a gente. Por que seria esse medo? Você que trabalha nas investigações e conhece aí esse mundo mais dos traficantes e tal, os traficantes não aceitam agressões contra a criança, é isso? Por isso que eles teriam medo? Foi o que ele alegou e certamente, né, doutor, foi uma situação que se tivesse chegado, né, vamos dizer assim, ao conhecimento dos bandidos da região, eles teriam sido provavelmente executados. Durante o processo, os trabalhos do luminol, passou um morador lá, mesmo com a presença da Polícia Civil e da Polícia Militar, gritou, né? Escutei ele falando isso, que ainda bem que vocês prenderam, senão nós teríamos matado. Então, por aí já mostra por que a população, mesmo que tiver escutado algum gemido que fosse, né, da menina, não falaria com a gente, como não falou.
Entendi. Esses golpes anteriores que a Débora relatou, não foram agressões anteriores? Sim, senhor. Ela disse os motivos dessas agressões seriam também essas entidades? Segundo o que ela falou, sim, senhor. Tá, só isso. Obrigado, viu, Wellington? Nada, doutor, sempre às ordens. Doutor Rodrigo. Boa tarde, doutor. Só duas questões. A Débora relatou algum tipo de violência doméstica que ela sofria em relação ao Lucas? Doutor, deixa eu me recordar aqui. Ela falou que tinha, com a gente lá, ela falou que tinha medo dessas entidades, que, segundo ela, essas entidades teriam dito para ela que ela não escaparia delas, uma coisa desse tipo, no caso dela deixasse o Lucas. Isso eu me recordo. Tá, mas em relação à violência doméstica, ela relatou ser vítima de violência doméstica do Lucas? Doutor, só me desculpe, esse fato eu não me recordo, me perdoe. O senhor se recorda se foi feita alguma diligência no sentido de apurar o histórico de saúde da Débora, do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, Não, se senhor. ela foi usuária da rede, do CRAS, Sersan? Não, senhor. E essa parte aí, a autoridade não pediu esse levantamento, não. Tá, sem mais perguntas. Ok. Obrigado. Eu que agradeço, doutor. Wellington, eu não tenho perguntas a fazer. Presença já da acusada Débora Almeida da Silva, nós ouviremos a policial civil Amanda Rodrigues de Andrade. Policial, boa tarde, muito obrigado por sua presença, a senhora naturalmente sabe do que se trata, fique compromissada a nos dizer apenas a verdade sobre o que lhe for perguntado. Com a palavra, o Ministério Público. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, doutor. O processo, então, trata de uma apuração de uma acusação, né, dos crimes de homicídio, tortura e ocultação de cadáver contra Lucas Melo da Silva, tendo como vítima Ana Lívia, uma criança de 10 anos. Fato ocorrido em agosto de 2021. Obrigado. Na ocasião, houve a prisão em flagrante dos dois acusados. A senhora figurou aqui no auto de prisão em flagrante como testemunha. E também tem um relatório de investigação que está acostado às folhas 69 a 120 dos autos, que tem a senhora como uma das subscritoras. A senhora confirma o teor dessas informações constantes do relatório de investigação? Participou da sua elaboração? Confirmo sim, doutor. Certo. As diligências que a senhora participou foram as mesmas do Pedro Magno e do outro investigador, Wellington, ou a senhora participou de alguma diligência diferente das deles? Eu participei menos diligências do que ele. Na do dia eu não estive na casa do pai da Ana Lívia. Certo. E as diligências posteriores eu não participei também porque eu saí de férias. Tá. Dias depois do fato. Eu participei na do dia, tive na casa da família, dos familiares da Débora, tive nas prisões, mas as que tiveram depois eu não participei. Tive em uma lá no Taquaril depois procurando o corpo da Stephanie, mas Procurando o quê? Eu não entendi. corpo da Stephanie. Tá, a outra Isso. filha da Débora. Nessas diligências relacionadas à prisão do casal, a senhora conversou e realizou entrevista com ambos? Eu participei de entrevista com a Débora. Tá. Mas na hora do depoimento dela eu já não estava presente. A senhora fez a entrevista prévia e no depoimento do cartório a senhora não estava presente. Não. Nessa entrevista anterior, qual foi a versão, a explicação, as declarações que ela forneceu? Ela só justificava que a gente não sabia o que ela passava e não queria falar nada sem autorização do Lucas. Certo.
E dizia que a filha estava o tempo inteiro com o Rafael, e que a Stephanie estava com Rafael. Agora eu estou na dúvida se é Rafael mesmo o nome do pai da criança. Uhum. Mas que estava com ele, a Stephanie estava com ele, e que a Ana Lívia tinha chegado machucada. E que só falaria mais se o Lucas autorizasse. Certo. E, posteriormente a isso, houve essa autorização por parte do Lucas para ela poder falar, e ela falou mais alguma coisa ou não? Aí ela contou como tinha acontecido. Então, aí ela conversou com ele, com o Lucas. Isso, mas aí já foi no momento do depoimento. Eu não estava na sala, eu estava próximo, mas assim, não participei Ok. de tudo. Sabe que eles conversaram e depois da conversa, Aí ela falou mais, ela deu mais detalhes. aí o que que ela disse já depois que ela conversou com ele? Aí ela disse que baixava uma entidade no Lucas, que ele fazia coisas horríveis e que ele tinha agredido a Ana Lívia. E meses antes, agora deixa eu ver se eu lembro certo. E meses antes antes de ir para a praia, tinha também participado, tinha inclusive agredido e matado a Stephanie também, na vista, né, na presença da Ana Lívia, que viu a irmã ser torturada e morta. E depois aconteceu com a Ana Lívia, Certo. parecido. Por essas informações da Débora, quem realizou as agressões contra a Ana Lívia, assim, diretamente, né, fisicamente, Foi o Lucas. foi o Lucas. Sim, que agrediu muito. Tá? E ela, segundo as próprias informações, ela presenciou aquelas agressões. Presenciou. Em algum momento ela se opôs a essas agressões? Ela, em nenhum momento ela falou que tinha se oposto, não. Tá. Ela, pelo que ela informou, ela anuiu, concordou com essas agressões? Ela não disse nada de ter impedido, não. Tá. Eu não me recordo. Eu lembro do Lucas comentando posteriormente, sim, no mesmo dia, mas em momento diferente, que enquanto batia ou após bater, ela disse que ela merecia aquilo, porque se ela perdesse a criança, a culpa era dela. Tá. A Débora, Falando que a Ana Lívia merecia. porque se ela perdesse a criança que ela estava grávida, a culpa seria da... Isso, mas aí foi o Lucas que falou. Certo. Nessas apurações e nessas entrevistas, informações, foi possível levantar se anteriormente a essas agressões que geraram a morte da Ana Lívia, ocorreram outras agressões anteriores contra ela, por parte ou do casal, ou de algum deles, ou de um com a anuência do outro? Ficou meio confuso, porque na mesma hora que eles falavam uma data, próxima era outra, no momento, foi no dia 18 para 19, depois do 20. Mas eu posso estar fazendo confusão, mas teve agressão anterior. Parece que eles já tinham passado. Agora eu não lembro se foi a Débora que falou isso. Ela tinha um machucado nos pulsos, que eles tinham colocado essa borra de café. Parece que ela foi anterior à agressão que, né, gerou a morte. Uhum. Anterior, dentro do que foi apurado? Na mesma semana ali. Tá. Alguns dias antes, mas dentro da mesma semana. Porque em algum momento foi dito que a agressão foi na sexta. Aí parece que houve uma agressão na mesma semana, tipo quarta-feira, terça-feira, mas Alguns poucos dias antes. eu não vou lembrar com exatidão disso, mas Manda, o Ministério Público está satisfeito. Obrigado, boa tarde. Doutor Luiz Roberto, está com a palavra.
Boa tarde. Luiz Roberto, não temos o som aqui do seu ambiente. O senhor está com o som Você ativado está me aí? ouvindo agora? Agora Agora sim. sim. Ah, eu acho que o microfone estava caído aqui. É sem perguntas. Doutor Rodrigo? Boa tarde, Amanda. Tá Boa jóia? tarde, doutor. Só alguns esclarecimentos. A senhora sabe se a Débora relatou algum tipo de ser vítima de violência doméstica em relação ao Lucas? Não, ela não relatou. Ela relatou apenas a parte dele estar com uma entidade, mas ela não relatou isso, não. Foi realizada alguma diligência para tentar resgatar, ou identificar, ou conhecer o quadro clínico dela? Se oficiou, diligenciou para a rede de apoio, alguma coisa assim? Olha, se houve, eu já tinha saído de férias. Aí o procedimento já, quando eu voltei de férias, o procedimento já estava aqui. Tá, então a senhora Eu saí de férias. Olha, eu não vou lembrar exatamente a data que aconteceu, mas eu saí de férias na semana seguinte ao fato, a localização do corpo da Lívia, da Ana Lívia. Então, mas eu acredito que não tenha sido. Se não foi solicitado, não foi feito. Mas daí tem que ver nos autos do inquérito mesmo. mas o delegado não Eu determinou. não vou lembrar, não vou saber. Mas se foi solicitado pelo delegado, é a equipe fez. Ok, obrigado. Policial, muito obrigado, senhora. Seu depoimento está encerrado, a senhora está dispensada. Obrigada. Boa tarde. Bom, neste momento, então, das testemunhas que foram roladas pelo Ministério Público e pela Defesa, referindo-me aqui apenas ao rol que foi deferido por este juiz, temos a pendência apenas da oitiva de Rafael Contarini Costa. Então, eu pergunto ao Ministério Público se dispensa a oitiva dessa testemunha que não foi encontrada. Só um instantinho aqui. O Ministério Público vai insistir no depoimento. Mesmo não sendo testemunha presencial e que do ponto de vista nessa primeira fase não teria muito a contribuir, mesmo assim o senhor vai insistir, doutor? Nós já temos essa prisão aqui já há muitos meses, temos uma agenda muito pesada aqui e eu não daria um prazo muito extenso ao Ministério Público para trazer essa testemunha, não, tá? Porque senão vamos ter que relaxar as prisões aqui cautelares. Até já estou refletindo mais até para um eventual plenário. Porque caso não compareçam também no dia do plenário, já pelo menos teria um depoimento aqui para poder esclarecer. Pensando nessa. Então, nós
diante da insistência do Ministério Público na oitiva da testemunha Rafael Contarini Costa, eu designo a audiência em continuação para 28 de janeiro de 2022, às 9h30 da manhã. Determino que seja dada vista ao Ministério Público para que, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão, seja informado o endereço atualizado da testemunha. Uma vez fornecido o endereço inédito, determino a intimação urgente. Os presentes são intimados. Eu determino que os acusados sejam requisitados para apresentação aqui, tá? Diante dos transtornos que foram trazidos a nós hoje pelo sistema prisional, que trouxe a senhora Débora, apresentou a senhora Débora com 3 horas de atraso, sendo que estava devidamente requisitada. Eu não aceitarei, portanto, a requisição por videoconferência, tá? Então, deve ser apresentada presencialmente, tanto a senhora Débora quanto o senhor Lucas. Então, por hoje, então, agradeço a todos. Obrigado. Pergunto se as defesas querem conversar com os acusados. Sim. Então, tá bom. Então, nós vamos finalizar aqui a gravação e dar oportunidade aos defensores públicos de entrevista com os seus respectivos assistidos. Bom, iniciamos esta audiência em continuação, cumprimentando aqui o Dr. Tiago Tanuri Costa, promotor de justiça, os defensores públicos, Dr. Luiz Roberto Costa Russo e Dr. Rodrigo Zoen da Silva.